aqui hoje na terceira fase do júri simulado na escola Ariano Vila Suassuna com o professor André Santiago, que é o organizador do projeto. Qual é a sua expectativa? Nossa expectativa é muito conhecimento, de muito debate. O primeiro tema sobre o casamento homoafetivo foi muito rico. São temas todos polêmicos, temas da atualidade, como a descriminalização das drogas, a adoção de casais homossexuais, temas que estão em debate no Congresso, no Supremo Tribunal Federal, nas redes sociais. Os alunos estão pesquisando bastante, estão estudando muito e tenho certeza que sairemos daqui enriquecidos em conhecimento. Vamos agora para o debate. Temas que estão no Congresso Nacional, alguns em debate há mais de 20 anos, temas que estão no Poder Judiciário, como por exemplo, a descriminalização das drogas. Já saiu do Congresso Nacional, está no Supremo Tribunal Federal. 3 juízes do Supremo Tribunal Federal já deram parecer favorável. Então vamos para o formato da discussão. O tema é descriminalização das drogas. Existe uma equipe que não concorda, que vai defender a manutenção da lei atual, que qualquer indivíduo, com o mínimo que seja de entorpecente e produto ilícito, é considerado criminoso. E o outro grupo vai mostrar para mais B que esta descriminalização das drogas é positiva e vão apresentar os motivos. O formato do debate. Primeiro momento, 2 minutos de apresentação para cada lado, começando com a acusação. Não há defesa sem acusação. 2 minutos de apresentação. Por que da posição deles? Após isso, 2 minutos de apresentação da defesa. Não haverá interferência. Falará 2 minutos corridos. Segunda parte, perguntas e respostas. Começando com a defesa, são 5 pessoas do lado de lá, serão 5 perguntas. 30 segundos para a primeira pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica sem tréplica. Após o grupo de lá e o grupo de cá completar exatamente 5 perguntas, iremos para a terceira fase, em que os professores e alunos poderão arguir os 2 lados e eles poderão se confrontar. Vamos começar com a equipe de acusação. 2 minutos de apresentação sem interferência. A descriminalização das drogas trata-se de uma proposta de alto risco para a sociedade, seja do ponto de vista da saúde quanto da segurança pública. É bom lembrar sempre que a epidemia das drogas já é nosso maior problema de saúde, matando mais jovens a cada ano do que qualquer epidemia. A ideia da descriminalização do uso das drogas não é baseada em nenhuma evidência científica e trata o assunto de maneira assimétrica. Ao legalizar o uso, a comissão possibilitaria uma circulação maior das drogas, com um aumento exponencial do consumo. Ao aumentarmos o consumo, a tendência é o aumento da oferta. Isso é a regra de mercado. E quem então abastecerá esse mercado aquecido pela liberação do uso? Os traficantes, é claro. Eles lucrarão muito mais, aumentarão sua estrutura e ação, sem falar no aumento do trágico século de violência e mortes. A dependência química deve ser, antes de tudo, prevenida. Depois de instalada, ela dificilmente será curada. Portugal é citado como um exemplo para a descriminalização do uso. Ele tem hoje 8 vezes mais dependentes em tratamento que outros países europeus da mesma população. A Suécia, no caso, a diferença é que esta reprime durante das drogas. Portugal também já é o país europeu com mais aumento da criminalidade. Acrescenta-se o fato de que o uso de drogas é uma das causas preponderantes para o massacre dos acidentes de trânsito. Boa parte dos acidentes com mortos e feridos são causados por condutores sob o efeito da cannabis, a maconha, cocaína ou outros elementos. A liberação do uso das drogas terá, inevitavelmente, o aumento e a impunidade dos acidentes. O fato é que onde estiver maior rigor e efetividade no enfrentamento às drogas, menos dependente existe, menor é o problema de saúde pública e da segurança. Agora 2 minutos de apresentação para a defesa. Após isso, a segunda fase, perguntas, o confronto direto. Boa noite a todos. A descriminalização das drogas. Droga é toda substância entorpecente que causa
seu estado psíquico, dando-lhe sensação de mudança de realidade. Por convenção legal, no Brasil algumas são toleradas socialmente e outras não. O uso de substância entorpecente normalmente se dá por necessidade de adição fantasiosa na razão direta de insatisfação humana da vida individual e em sociedade, ou por mera afirmação em jogos sociais na busca de prazer monotônico. A sensação agradável é passageira e leva o usuário à utilização frequente cada vez mais para a obtenção do mesmo prazer, com possível depressão psíquica após seu uso. Certas drogas levam à dependência física após algumas utilizações, causando sérios transtornos psíquicos e sociais no seu usuário. Bebidas como variações alcoólicas são vendidas livremente no Brasil, sendo proibida a comercialização apenas para jovens menores de 18 anos de idade. O cigarro é droga socialmente mais aceita, porém possui alto poder de causa dependência. Todas as demais drogas são consideradas ilícitas, o que não impede sua comercialização à margem da lei e atendimento a uma demanda cada vez mais crescente em todas as camadas sociais. Procederemos agora à segunda fase. Primeira pergunta para a defesa, 30 segundos. Qual o benefício que a proibição das drogas pode trazer ao Brasil? O benefício que vai trazer é que se liberarem o uso das drogas, com certeza aumentará a quantidade de traficantes, porque na lei vocês querem liberar o uso, mas a proibição do tráfico. Então, se vai liberar o uso e proibir o tráfico, vão comprar onde? Na farmácia? Vai aumentar, a consequência vai ser que aumentará o dinheiro dos traficantes e eles se equiparão mais. Se as drogas liberarem, elas vão ter tipo um controle, vai ser vendidas em farmácias, vai ser tudo legalizado, porque o governo gasta muito dinheiro desnecessário combatendo o tráfico de drogas. A proibição só vai dar lucro ao traficante. 30 segundos para a pergunta. A resposta qual o benefício que a liberação da droga vai trazer para a população? Bem, o benefício que ela vai trazer, algumas pesquisas indicam que o cannabis faz menos mal que o tabaco ou o álcool. Diferente destas, é inocensível para os terceiros, pois não provoca agressividade de descontrole emocional. Seria pior do que você estar assim, traficando algo que você diz qual é o benefício que ela traz. O benefício que ela traz é que se você tem a sua forma de você seja um usuário dela e não para fazer o mal aos outros, só para o seu usuário, ela não vai trazer efeito para a sociedade mal não. Mas quando você usa através de querer fazer o mal aos outros, aí... Ela falou que diminuiria o tráfico porque venderia em farmácia, mas a droga não vai ser legalizada para a venda no comércio. A droga só será liberada para o consumo pessoal, que é o consumo próprio, do próprio vizinho. E se a droga não for vendida em farmácia, o usuário terá que comprar em algum tráfico. Até porque liberando tanto a maconha como qualquer outra droga, não vai ser só aquela pessoa que vai ser prejudicada. Toda a população, a família envolve tudo. Então o viciado ele não só se prejudica não, ele prejudica quem está ao redor dele. Ela falou também que só será prejudicado se o usuário usar para fazer o mal. Quem sabe se o usuário vai fazer o mal ou fazer o bem? Segunda pergunta da defesa. Em vários países do mundo, como Holanda, Portugal, Canadá e alguns Estados Unidos, foi liberado. E a legalização e o porte de drogas. Por que no Brasil não pode dar certo? Me explique. Em Portugal, o índice de criminalidade aumentou em 40% depois da liberação da lei e o índice de viciados em drogas aumentaram também. Citado como exemplo, Portugal tem
tratamento que outro país europeu, de mesma população. A diferença é que está em reprime durante as drogas. Portugal também já é um país europeu com maior aumento de criminalidade. Acrescente-se o fato de que o uso de drogas é uma das causas preponderante para o massacre dos acidentes de trânsito. O álcool e o tabaco juntos possuem aproximadamente 40 milhões de dependentes químicos no Brasil, justamente por serem legais e de fácil acesso. Então, se já tem vários números de viciados no Brasil, imagine se a maconha ou as drogas ilícitas forem liberadas. Você acha que vai diminuir o índice de viciados químicos? Bem, você falou sobre que a maconha está trazendo muitos transtornos, né, sobre o nosso país, mas aqui os impostos dizem, caso a maconha fosse discriminada, o Estado poderia aplicar o imposto adquirido com uso, venda, para melhorar os serviços de saúde e previdência. Se a maconha fosse comprada na farmácia, haveria um controle menos favorável. Os que defendem a liberação alegam que a proibição fracassou, pois o tráfico de drogas continua existindo. O álcool e o tabaco juntos possuem aproximadamente 40 milhões de dependentes químicos no Brasil, justamente por serem legais e de fácil acesso. As drogas ilícitas não chegam a sexta parte disso. Se liberadas, ultrapassariam facilmente os 40 milhões de dependentes. Em que vocês se baseiam que seria o contrário e por quê? Vai aumentar, mas só que tipo, vai ter um tratamento para aquele viciado, para aquele dependente químico. Vai ter tudo de acordo para acompanhando ele com aquela substância que ele está usando. Se com a descriminalização não iria diminuir o poder dos traficantes e fortalecer o Estado com a cobrança do imposto, como acontece no Uruguai? Há um comércio específico e no Brasil não terá. O Brasil só será permitido para o uso próprio, a plantação. Mas se caso o indivíduo não plantar, ele vai comprar uma boca de fumo e ele continuará cometendo delitos. No Uruguai, eles ganham imposto, como eu falei, a venda deles é liberada em farmácia. No Brasil, não vai ser liberada em farmácia. Eu queria saber se o governo vai na boca de fumo buscar imposto lá, para melhorar a sociedade. Creio que não. O que vocês teriam a dizer se fosse implementado o que foi implementado no Uruguai, né? Coleta de imposto, fiscalização, acompanhamento de uma equipe médica, uma cobrança, creio eu, que eficiente, né, de impostos também, uma distribuição também bem clara, né, para quem vai plantar em casa e para quem vai participar de clubes, como para o que vai ser distribuído também em farmácia. Queria saber a opinião de vocês, se isso fosse adotado no Brasil, não o que está sendo discutido, no caso. Professor, respondendo sua pergunta, eu não sei se você ouviu, mas pelo que você falou aí dos clubes, assistiu Fantástico, né? Pronto. Aqui no Brasil é uma desordem, todo mundo sabe disso. As leis são totalmente diferentes, lá eles respeitam. Tanto é que teve, na reportagem, eles saíram nas ruas pra ver se tinha gente usando droga, consumindo maconha, e não tinha. E a única pessoa que tinha era um brasileiro da Bahia. Aí daí você tira. Porque aqui não tem condições. O cigarro já foi proibido, todo mundo sabe, e causa muito mal, beleza. A bebida também causa muito mal, tanto é que nós vemos muitos acidentes de trânsito por conta da bebida e teve que ter uma lei da bebida. E isso foi depois que legalizou. Imagine se legalizar a maconha, também não aumentará a violência, os acidentes, porque do mesmo jeito que legalizou o álcool, as coisas, se o álcool foi legalizado e não trouxe benefícios para a sociedade, só trouxe mais problemas. Será que a maconha vai trazer benefícios ou vai trazer junto com o álcool mais problemas? O professor fazer o acréscimo e eu passo para a defesa. Minha amiga aqui como é teu nome? Laís. Thaís. Não, você disse que o que foi implementado no Uruguai não poderia ser implementado aqui no Brasil. O que poderia ser implementado aqui no Brasil? Você, não sei, eu senti um profundo pessimismo aí que você falou e não sei. Senti inclusive que não só a descriminalização, como nenhuma outra lei poderia ser implementada aqui.
Atenção, pessoal, por favor, o debate está cada vez mais rico, mas é necessário uma participação consciente. E nos países que liberaram, como Portugal, Canadá, alguns estados dos Estados Unidos, Holanda, liberou, legalizou, tá dando certo. Porque só no Brasil não vai dar certo. O Brasil é amaldiçoado. Eu não sei se você escutou, mas nós falamos os dados aqui e deixou bem claro que não está dando certo em Portugal, porque aumentou o número de viciados, o número de violência. Se o aumento de viciados e de violência for dar certo, então eu não sei, o governo então deveria distribuir crack para todo mundo ficar viciado no crack e dar mais certo. No Portugal não está dando certo. Professor, o senhor não acha que é mais fácil comandar 3 milhões de pessoas do que 200 milhões de pessoas? Porque no Uruguai são 3 milhões e aqui no Brasil são 200 milhões. Fora também a educação, né? Que, queira ou que não, o povo brasileiro não tem uma educação de qualidade. Tanto é, abordando outro assunto, não de drogas, mas nos Estados Unidos, tem lugar que o posse de arma é legal. Imagina aqui um brasileiro com porte de arma. Atenção, pessoal, Simone pediu a palavra. Após Simone, mais alguém deseja fazer pergunta da assistência? Quem mais? Mais alguém? Então, nós temos 2 perguntas para encerrar o círculo. O senhor quer fazer a pergunta? 3. Pronto. Para encerrarmos o circuito de perguntas. Encerramos o circuito de perguntas para partir para as considerações finais. Vocês falaram que um drogado, um usuário de maconha, não fazem mal à sociedade. Mas o que é que vocês se baseiam nisso? Qual a certeza que vocês têm deles usarem droga e não fazer mal à sociedade, se ali ele não tem um autocontrole de si? Será que no ensino não podia chegar a assaltar alguém? Não fazer mal a alguma outra pessoa? Conheço várias pessoas que fumam maconha e não fazem mal a ninguém. Eles trabalham, estudam, cuidam das suas casas, cuidam dos seus filhos, levam uma vida normal, como uma pessoa que bebe o álcool que faz tão mal quanto a maconha. Então, se a erva fosse liberada, aí ia ser normal, porque essas pessoas não iam ter como tu falasse aí, esse fora de controle que não deixa. A maconha não deixa o cara muito fora de controle, não. Beleza, a maconha nunca matou ninguém, tudinho. Mas a descriminalização das drogas é a descriminalização da maconha ou das drogas? Porque eu só tô vendo vocês falar da maconha. Maconha não faz mal, maconha não faz ninguém roubar. Mas um viciado em crack, que tira as coisas de dentro de casa pra pagar, aí acaba as coisas dentro de casa, o que é que ele vai fazer pra manter o vício dele? Porque aqui não é a descriminalização da maconha, e sim das drogas. Tem que pensar só na maconha e pensar no crack. Vocês que defendem tanto a maconha, vocês acham que o crack vicia, que um viciado em crack rouba ou não? Que vocês acham que o maconheiro não rouba, beleza. Mas um viciado em crack, porque a questão é que não é só maconha, tem o crack também. Será que as drogas não aumentará o crime e a violência, já que ela muda o comportamento do ser humano? Bem, é o seguinte, as drogas, elas sempre aumentam a violência. Eu vou dar 2 minutos para cada grupo, para você, de forma organizada, conseguir fechar as ideias e apresentarmos a votação, ok? Todo mundo só está abordando a questão da maconha. Maconha, só quer saber de maconha. A legalização das drogas também inclui o crack. Não quer dizer que essa lei vai liberar a maconha para proibir o crack, não. Então, se a liberação da maconha não causa violência nem nada, o crack não causa violência não, o que a gente está querendo passar aqui é que a descriminalização das drogas não tem a ver só com a maconha, tem a ver das drogas em geral. Então, a gente está abordando um tema que, como Portugal, o índice de violência e de viciados aumentou. Será que no Brasil vai diminuir isso? A questão é que no Brasil e Portugal é só do tamanho de Pernambuco, mais ou menos. Imagina no Brasil todo. O documento é assinado pelo Conselho Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira, Federação Nacional dos Médicos e Associação Brasileira de Psiquiatria. Para o grupo, a descriminalização do uso de drogas ilícitas vai ter como resultado prático o aumento deste consumo e a multiplicação de usuários. Aumentando o número de usuários, aumentarão também as pessoas que se tornaram dependentes químicos. E a dependência química é uma doença crônica que afetará seus portadores para o resto de suas vidas e
e devastará suas famílias. Quem está falando isso daqui não somos nós não, quem está falando é o Conselho Nacional de Medicina. Então eu acho que os médicos entendem dos efeitos das drogas e sabem se teria benefício ou não para o Brasil. E como ela leu aí, o Conselho de Medicina diz que não traria benefício. Então se um médico que estuda a droga sabe disso, como é que vocês sabem o contrário, que vai trazer benefícios? O fracasso do proibicionismo é erradicar o uso das drogas proibidas, produzir os discursos da descriminalização e da legalização. A descriminalização é uma forma legal que separa as pessoas que se relacionem com drogas ilícitas em dois grupos, usuários e traficantes. Os usuários passam a ser considerados doentes que necessitam de tratamento. Os traficantes continuam sendo punidos como criminosos. O que diferenciaria um do outro seria a quantidade de droga ilícita encontrada com alguém no momento da sua prisão. Por esse sistema, as drogas seguem proibidas. Os usuários são condenados a tratamento médico ou a penas alternativas e os traficantes permanecem submetidos à repressão penal. Os partidores da legalização defendem que a produção, comércio e consumo de drogas hoje proibidas seja autorizado pelo Estado. Há basicamente dois modelos de legalização. O liberal, que consideram que as drogas deveriam ser produzidas e vendidas por empresas privadas apenas com a regulação do Estado, e o estatística, que pretende que toda a economia das drogas seja diretamente controlada pelo Estado. As propostas de descriminalização e da legalização não são, no entanto, favoráveis ao uso de drogas. No primeiro caso, o uso é considerado um desvio de conduta e de saúde. No segundo, a permissão para o consumo viria acompanhada de leis restritas. Houve reformas de descriminalização em países como Portugal, Inglaterra e Holanda. Não há países nos quais que tenha aplicado a reforma da legalização. Vou botar uma revisão aqui para a galera escutar. Bem, aqui na esfera civil e administrativa, a lei continua como está, e o usuário de droga continua sujeito. Por exemplo, advertência, prestação de serviço à comunidade e comparecimento em curso educativo. Mas isso tudo sem efeito penal. Em suma, o porte de droga para consumo deixa de ser uma questão da polícia. Vamos lá, não considero que a definição do porte como crime seja inconstitucional. Viver em sociedade supõe limites, e acho que o regime democrático não sai maculado ao considerar crime mesmo o porte, embora, vamos ser claros, por si, ele praticamente não implique para nenhuma. Consulte o artigo 28 da Lei 11.343. Encerrando, a pergunta que eu faço para vocês é bem simples. Muitos aqui, acredito todos, já têm uma opinião sobre isso. Mas a nota já foi dada independente do resultado de cá, ok? A pergunta não é se você continua contra ou a favor. A pergunta é quem argumentou, quem mostrou uma pesquisa mais aprofundada, quem respondeu os questionamentos, quem apresentou ideias. E aí eu pergunto, quem concorda que os argumentos melhores foram da acusação, levante a mão, por favor. Quem concorda que a argumentação melhor foi da defesa, levante a mão, por favor.